E aí, pessoal, fico muito feliz que vocês estão por aqui. A gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior, e é isso aí. Cola na tela e vem comigo. Esse quinto tópico aqui, pessoal, é a vinculação com o objeto que dispara o evento. Eu criei um botão aqui, que é no caso esse que está aparecendo. Aí o que eu quero que faça? Quando a gente clicar nesse botão, ele mude a cor. Então eu vou pegar o botão aqui, const, botão, que vai ser document, get element by id, botão, add event listening, click. Pronto, pessoal, esse quinto tópico aqui é a vinculação com o objeto que dispara o evento, né? No caso, a gente tem um botão, e aí eu acessei esse botão lá do documento, e aí eu adicionei a ele um evento de clique. Quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar essa função aqui. E aí, por enquanto, eu quero só que ele mostre. No caso aqui, quando esse D está associado a algum evento, a que ele vai se referir? Então a gente vai clicar aqui e ver o que aparece. Ó. Vocês estão vendo aqui que quando ele está dentro de um método de callback associado a um evento, esse this aponta para o objeto que disparou o evento. No caso aqui, quem que disparou o evento? Foi o botão. Então isso aqui é legal, que a gente pode acessar o objeto que disparou o evento. Porque, por exemplo, pode acontecer de quando a gente clicar no botão, a gente queira enviar, ou seja, submeter um formulário, né? Mas, por exemplo, a gente pode querer desativar o botão. Então, esse des aqui, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai nos dar uma referência do elemento que disparou o evento. Aí, por exemplo, para exemplificar aqui, eu vou só mudar a cor do botão. Quando a gente clicar nele, ele vai mudar a cor, né? Então, des.style.background é igual a blue. Pronto, então aqui, pessoal, quando a gente clicar lá no botão, a gente pegou a referência dele, que é o des, acessou o estilo e mudou a cor de fundo, né? Então, quando a gente clicar nele aqui, ó, ele ficou azul, né? Então, isso aqui também é muito bacana. Bem, pessoal, esse sexto tópico aqui, ele é muito interessante, né? Ele vai tratar quando a gente vai criar algum objeto usando a função construtora, né? Como vocês devem saber, quando a gente vai utilizar a função construtora, a gente tem que usar a palavra-chave new para criar esse objeto. E aí, quando a gente cria algum objeto usando esse new, o des dentro da função construtora vai apontar para esse objeto que foi criado, ou seja, para essa instância. Por exemplo, se eu criar aqui uma pessoa, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, const p1 para dizer que é a pessoa 1, né, que vai ser new pessoa. Aí eu passo o nome dele aqui, Michael. Pronto, pessoal. Então vocês viram aqui, ó, essa vinculação com a nova instância usando a função construtora. O que isso significa? Significa que quando a gente utiliza aqui alguma função para criar objetos, esse des aqui vai sempre apontar para esse objeto que foi criado, né? E aí isso é interessante porque ele vai estar associado não a essa função em si, mas à instância que foi criada. Porque, por exemplo, esse des, nesse exemplo aqui, ele vai apontar para P1. Mas se eu criar, por exemplo, aqui uma outra instância, eu até, para ser rápido aqui, vou só copiar e colar aqui e mudar algumas coisas. Por exemplo, eu vou criar a pessoa 2 e o nome dela agora vai ser Cristina. Pronto, vocês estão vendo aqui que a gente tem uma função só para construir os objetos, e aí esse des aqui vai apontar para a instância. Quando a gente utilizou aqui, vai apontar para P1. Quando a gente utilizou aqui, nesse outro exemplo de baixo, ele vai apontar para P2. Porque cada instância dessa aqui vai ser única. E no caso o des vai apontar, vai ser vinculado, né,
para essas instâncias que foram criadas com essa função construtora. Então é bem simples, né? E por último aqui, pessoal, a gente tem a vinculação do this com o callback. Isso aqui é onde pega a maioria das pessoas. Eu vou até trazer aquele exemplo lá de cima ali, vou mudar só o nome, para a gente verificar isso aqui. Eu vou colocar agora aqui, por exemplo, Elson. Aliás, vou colocar pessoa, com minúsculo agora para ver se não dá conflito, né? Então, a gente criou esse objeto pessoa, né? Que o nome dessa pessoa é Elson. E aí o Elson tem alguns jogos. Ele tem o GTA, tem a Zelda e tem o PES, né? Pro Evolution Soccer. E aí eu tenho um método aqui, mostrar jogos. Só que esse mostrar jogos aqui, a gente vai usar aquele for each. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando a gente chamar o método mostrar jogos, a gente vai pegar, a gente vai acessar esse objeto aqui, que é pessoa, né, isso? Vai acessar os jogos e aí vai dar um for each nele. Bacana. Esse for each aqui, pessoal, ele vai pedir que a gente passe um método de callback para ele, né? Onde ele vai receber cada jogo, né? Vou chamar aqui de jogo. Vou chamar de jogo. E aí ele vai fazer alguma coisa com cada jogo, né? Então eu vou simplesmente mostrar esse jogo. Aí aqui, se eu chamar aqui pessoa, ponto mostrar jogos, ponto mostrar jogos, vamos ver se ele vai mostrar. Tá vendo aqui? Ele mostrou, né? Os jogos. Mas digamos agora que eu quero mostrar o nome da pessoa e mais o jogo, né? Vou mostrar aqui, ó, des.nome e mais os jogos. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui é onde está o erro. Por quê? Na hora que a gente definiu aqui, esse des estava apontando para esse objeto. Só que na hora de chamar esse callback aqui, esse callback quem chama não é mais essa pessoa. Quem vai chamar no caso é a janela. E aí a janela não tem nenhuma propriedade chamada nome, né? E aí é por isso que ele está dando esse erro, né? Ah, não existe, undefined. Até, por exemplo, se a gente colocar aqui o nome na janela, ele vai mostrar, né? No caso aqui, ó, const var nome janela. Tá vendo aqui? Ele vai mostrar, né? Só que eu não quero que ele mostre o nome da janela. Eu quero que ele mostre o nome da pessoa que tem essa lista de jogos. E aqui tem algumas soluções. Dentro desse objeto aqui, se a gente der um console.log aqui, esse des vai apontar para a pessoa. Só que na função de callback, esse des vai ser perdido. Ele não vai apontar, não é mais para essa pessoa, e sim para o objeto global, né? Então, ele tem uma solução que ele chama de hack do JavaScript, né? Que a gente cria uma referência aqui desse des enquanto ele apontava para cá, e aí utilizar dentro desse método de callback, né? Que seria esse aqui, ó. A gente vai salvar, né? No caso, né? O des. Pronto, vocês estão vendo aqui, pessoal? A primeira solução seria essa, né? A gente salvar a referência do des enquanto ele estava apontando para esse objeto, e aí aqui, na hora que ele for mudar, mas a gente não vai pedir para ele usar esse dinâmico, a gente vai pedir para ele apontar para esse des que estava nesse instante aqui, que no caso ele estava apontando ainda para a pessoa. Então essa seria a primeira solução. A gente salvar o des antes dele trocar pelo des que aponta para a janela, que ele vai continuar apontando para a pessoa aqui, né? Então essa seria a primeira solução, né? A segunda solução seria essa aqui, ó. Então, quando a gente usa esse for each, a gente pode passar, no caso aqui, ó, o callback que a gente quer executar, e como um segundo argumento, a gente pode passar também o objeto que a gente quer que seja vinculado o des. Eu posso passar a pessoa, né? Que ele vai chamar corretamente o Elson, né? Só que aqui, pessoal, na hora que a gente chama esse for each, esse des aqui, por enquanto, aqui, ele ainda está apontando para a pessoa. Então, eu posso passar esse próprio des aqui
aqui nesse nome aqui ao invés de pessoa, que ele também vai funcionar corretamente. Tá vendo aqui, ó? No caso aqui, se eu passar o des aqui, ele também vai funcionar corretamente. Aí, no caso, o ponto fraco dessa solução aqui é que nem todos os métodos ele permite a gente passar aqui um objeto que vai servir de referência para o des, né? E aí, pessoal, outra solução para isso também seria a gente usar o arrow function, né? O arrow function, ele é bacana porque ele não vai fazer uma vinculação quando a gente for chamar desse callback lá externamente. Ele vai ser vinculado ao des mais próximo que ele estava, né? No caso, qual o des mais próximo que ele estava era esse aqui, des aqui, que apontava para o objeto. Então ele vai continuar quando essa função anônima, aliás, quando esse arrow function for chamado, ele vai ser vinculado a esse des aqui que apontava para esse objeto. E aí para isso basta a gente tirar aqui esse function, né? E aí colocar aqui a seta, né? Ou seja, o arrow, que aí ele vai funcionar normalmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se vocês não tiverem visto a parte 1, eu vou deixar aqui no card, que lá a gente fala os conceitos iniciais, né? No caso, o que é o des, para que ele serve. E aí, com esses 7 passos aqui, vocês podem usar como referência que vocês vão resolver qualquer tipo de problema que vocês venham a encontrar aí com o JavaScript em relação ao des. Então é isso aí e espero vocês no próximo vídeo.